如果你是共产主义者，请留下你的在，订阅，打开铃声，否则法西斯主义já就会出来。Camaradas, nota. E viu que o João estava metendo louco. Tava metendo louco. Vou até pegar de novo a frase aí pra vocês verem como é que a frase foi infeliz. Camaradas, nota. Lembra dele? Sucesso absoluto na internet, encontrou... Ô João, adorei gravar com você, você foi o cara mais bonito até agora. Gostou de gravar o Semana em Pânico comigo? Pô, adorei, mano. Eu só tava esperando que ia vir alguém mais famoso pra gravar comigo. Camaradas, nota. Um micro respiro de uma social-democracia que já nasce fadada ao fracasso. Porque assim, porra, o PT foi expurgando os seus elementos mais revolucionários desde o final da década de 80. 80. No final de 80, o PT já está expurgando a galera. Quando o PT chega ao poder, ele já chega ao poder com uma outra visão completamente diferente do que era aquele, entre aspas, Lula do Antigo Testamento e aquele PT de São Bernardo do Campo, aquele PT da década de 80, por mais limitado que fosse aquilo, comparado com o que eu, que sou comunista, quero, era infinitamente superior ao PT que chega no poder. O PT que chega no poder... ele chega com um vice que é o maior industrial têxtil do país, do Partido Liberal. Você serve a dois senhores antagônicos, um deles você tá mentindo. Não é o mais fraco, né? Então assim, é óbvio que se você tá tentando servir ao empresariado e ao trabalhador ao mesmo tempo, essa corda vai romper de um lado. Qual que é o elo mais fraco aqui? É o trabalhador, né? E esse foi um momento, principalmente o Lula 1, que você tinha uma maioria de Congresso, que foi algo que não teve depois. Sim. Ou seja, era um momento que se quisesse de fato capitanear uma luta, fazer igual o Petro fez aqui na Colômbia. O Petro com 10%, 15% do parlamento, ele não consegue passar nada. Então o que ele faz? Ele precisa de fazer alguma coisa, chama a cadeia de rádio e TV, fala pro povo o que ele precisa, explica pro povo por que é bom, pede pro povo ir pras ruas e pressionar, tem pressão popular, aí o cara fala, porra, eu não quero ser o cara que na próxima eleição foi o cara que votou contra o povo, porque senão eu não elejo de novo. Aí passa. Manutenção do poder, né? O cara quer continuar. O cara quer continuar lá, ele quer continuar mamando, então ele vai ter que ceder o dedo, ele cede o anel pra não perder o dedo, ele cede o dedo pra não perder a mão. Então assim, o governo, principalmente o Lula 1, tinha essa oportunidade histórica de fazer esse enfrentamento e optou por não fazer. Foi omisso. Você entende? Então assim, minha crítica ao governo Lula 1 é essa. É muito diferente da minha crítica ao governo Lula 3. O governo Lula 3 é um governo submisso aos bancos, é um governo... Lutou. Quando eu vi o vice dele dessa vez, eu falei, você vai estar subindo pra ficar 1 ano, 2, eles vão trocar ele. Todo mundo apostava que o Alckmin ia ser colocado rapidamente, né? Porque é muito mais agradável entendeu? Mas aí você tem que ficar tranquilo, porque eles se rastejaram tanto que não precisa. Hoje em dia... É verdade. Hoje em dia, o Alckmin tá mais à esquerda do que 90% do governo. Cara, você tem que pensar que as posições econômicas do Haddad estão à direita da Simone Tebet. O Haddad é um homem que consegue a proeza de ser criticado pela esquerda pela Simone Tebet, pelo Omar Aziz. Então, assim, é um governo de uma subserviência ao grande capital, ao financismo, que é completamente diferente do que foi lá atrás, por mais que lá atrás já tenha sido limitado demais, entende? Então, assim, nossas expectativas eram baixas, mas puta merda. Bom, tá, pelo menos é tão unânime, né? Se a esquerda não acha que tá bom, o direito também. Vamos pro outro aqui, chat aí, vamos lá. Não, assim, os motivos são diferentes. Não, claro, eu sei. Um é meio ideológico, o outro é realmente por necessidade. E é aquela coisa, cara, tipo assim, infelizmente, quanto mais cede, sabe? E muitas vezes esse governo vem cedendo sem ter pressão nenhuma, vem cedendo pelo prazer hábito, de ceder, pelo hábito de ceder. Pelo hábito que ele criou de ceder. Pelo hábito que criou de ceder e de conceder. Deixa eu fazer aqui que é mais fácil pra mim. Cara, ele aprendeu a fazer o fácil. O que acabou de acontecer agora, de um deputado do baixo clero, depois de ser anunciado como ministro, falar, não quero essa merda não, só que esse ministério no cu aí. Cara, isso é um negócio que nunca aconteceu, cara. Você entende? Tipo assim, do ponto de vista de relações institucionais, é patético. Vou te agradecer que você me lembrou de Fafem, Fábrica de Fertilizante.
O Brasil é um país que se mantém por escolha num modelo agrário exportador e ele não consegue ter fertilizante para sua própria produção agrícola, tendo a maior área agriculturável do planeta. Perceba o grau do absurdo. Se as 4 Fafens que a Petrobras tem tivessem funcionando a 100%, a gente não somente teria fertilizantes o bastante para o Brasil, como a gente estaria exportando fertilizante. Principalmente num momento igual esse, né? Veio a guerra da Ucrânia, e a Rússia e a Ucrânia, que são os grandes exportadores, não estão podendo, e estão sendo substituídos pela Noruega. Cara, a Noruega é praticamente... Assim, saca, cara? Assim, bicho, pega o tamanho da Noruega, joga dentro do estado de Minas. Cabe 10 Noruega dentro do estado de Minas. A Noruega vem sendo o principal exportador de fertilizantes global. E o efeito de não ter politizado essas pessoas do Lula 1? Esse que é o mais doído de todos. Por quê? O sujeito experimenta ser cidadão no capitalismo, que é igual a consumir. Né? No capitalismo você é gente enquanto você consome. Você é capaz de consumir, você é gente. Aí beleza, o cara é tirado debaixo da linha da pobreza, é inserido nessa economia e passa até aquela cidadania, com muitas aspas, que é a cidadania do consumo. E aí vem a crise e ele perde isso. Esse cara que experienciou isso e depois perdeu isso, esse cara é o mais aberto a qualquer tática neofascista. Não é à toa que vai ter a direita conseguindo votações gigantescas em favelas de São Paulo inteira, saca? Em favela do Rio, em favela de Belo Horizonte, em favela das grandes capitais. Por quê? Porque o cara chega lá com uma promessa fácil, uma solução fácil para um problema complexo, que todo mundo sabe que solução fácil não resolve um problema complexo. Só que ele vende isso como se fosse, ele chega com um santinho lá e fala: vou meter o gás a R$20. Bicho, o cara não sabe como funciona. Você acha que o cara que tá trabalhando o dia inteiro, se matando de trabalhar, ele vai parar e vai falar assim, macroeconomicamente isso é possível? Não vai, cara. Não vai. Você entende?